Tem uma brincadeira importante em prova de concurso público envolvendo as orações subordinadas. Você sabe que nós temos três tipos de orações subordinadas: as subordinadas substantivas, as subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas. As orações subordinadas substantivas, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas subjetiva é quando, dentro da oração, essa oração subordinada substantiva tem a função de sujeito. A oração subordinada substantiva objetiva direta ou completiva verbal direta, que é quando aquela oração subordinada estabelece o papel de complementar um verbo na oração principal. Ou oração subordinada substantiva objetiva indireta ou completiva verbal indireta. É quando aquela oração subordinada substantiva tem a função de completar o sentido de um verbo constituído na oração principal. E este verbo da oração principal é um verbo transitivo indireto, pedindo um complemento verbal com preposição. E o complemento desse verbo está justamente numa oração subordinada substantiva objetiva indireta. Temos também oração subordinada substantiva apositiva. A oração subordinada substantiva apositiva é quando, dentro dessa oração subordinada substantiva, esta oração subordinada tem o papel de aposto explicativo com relação à oração principal. Então dizemos que ela estabelece para a oração principal um aposto explicativo. Também temos a oração subordinada substantiva predicativa. É quando essa oração subordinada substantiva, ela estabelece um papel de predicativo do sujeito da oração principal. Eu tenho na oração principal um sujeito e o predicativo desse sujeito da oração principal encontra-se dentro da oração subordinada substantiva. Então, muito cuidado com esse tipo aí de brincadeira em provas de concursos públicos. Também é preciso ficar esperto em relação às orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, elas não são introduzidas por conjunções, enquanto que as orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções integrantes, que é o que e o se. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos: a qual, o qual, que, cujo, cuja, o onde, o quanto, quanta. Então, muito cuidado com os pronomes relativos. E o queridinho de prova de concursos públicos é o pronome relativo que. Esse que, ele será pronome relativo quando ele for igual a qual ou o qual. E ele será conjunção integrante quando for igual a isso. Se esse que é igual a isso, ele é uma conjunção integrante. Se ele é uma conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Se ele é um pronome relativo igual a qual ou o qual, então esse que é um pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva. Eu tenho 2 tipos de orações subordinadas adjetiva: a oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adjetiva explicativa. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela não é isolada por pontuação, dá ideia semanticamente de restrição. Eu estou generalizando aquela ideia contida dentro da oração subordinada adjetiva. Enquanto que a oração subordinada adjetiva explicativa, esta virá sempre isolado por pontuação. Essa pontuação poderá ser um par de vírgula, um par de travessões ou um par de parênteses.
É importante, então, saber distinguir a oração subordinada adjetiva restritiva de uma oração subordinada adjetiva explicativa. A explicativa, como o termo já diz, vem com a ideia de explicar algo já pronunciado na oração anterior, enquanto que, na restritiva, ela vem com a ideia de generalizar. Ela não vai especificar a quem se trata, mas de um modo geral, no sentido amplo, ela está sendo, além do modo geral, sem especificação. Então, cuidado com as orações subordinadas adjetivas, as quais são introduzidas por pronomes relativos. A terceira oração subordinada são as orações subordinadas adverbiais. São chamadas de adverbiais porque essas orações elas chegam com uma ideia modificadora circunstancial. Ela tem como modificar a circunstância da ação que acontece. Essa circunstância pode ser uma circunstância temporal, proporcional, finalística, causal, comparativa, conformativa, consecutivas. Então, muito cuidado com essas 9 tipos de orações subordinadas adverbiais causais. Causais, comparativas, conformativas, consecutivas, proporcionais, temporais, finalísticas. Por exemplo, as orações subordinadas adverbiais causais, todas elas, não só as causais, mas todas as 9 orações subordinadas adverbiais, elas são introduzidas por conjunções. Mais uma vez, o professor reforça a importância de você decorar as conjunções, não só as conjunções das orações subordinadas, como também as conjunções das orações coordenadas sindéticas, aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e as conclusivas, ok? Muito cuidado com essas conjunções, então é importante decorá-las. Nas 9 orações, nas orações subordinadas adverbiais, nós temos 9 orações. As causais, por exemplo, as causais, elas são introduzidas por algumas fortes conjunções. Eu vou citar aqui 2 dessas várias conjunções causais. O porquê, tá? Causais, porquê e como. Esse como, eu até já brinquei hoje numa questão da banca IBFC, que caiu na prova da Polícia Civil da Bahia há pouco instante. Então, muito cuidado com elas, com o porquê e o como. Esse porquê e esse como são conjunções causais. Só lembrando que o como será uma conjunção causal quando esse como for igual a porquê. E já brinquei sobre isso em uma aula anterior, em um vídeo anterior e também no meu canal no YouTube. Lá tem várias questões brincando com a conjunção como. Também nós temos as orações subordinadas adverbiais conformativas, de conformidade, tá? Eu já citei 2 delas. Conforme, conformidade. Conforme e o como. De novo, professor, o como? Sim, de novo o como. O como será uma conjunção conformativa quando ele for igual a conforme. Conforme, consoante. Então, muito cuidado com o como. Então, conformativa, eu tenho o conforme, o como, tenho o segundo, tenho o consoante. São conjunções conformativas. Também eu tenho as orações adverbiais. As orações adverbiais, além das causais e das conformativas, as comparativas. Comparativas eu tenho tal que, tal como. E também eu tenho o próprio como. Esse como, ele será uma conjunção comparativa quando ele for igual à expressão igual a. Então, esse como será uma conjunção comparativa, introduzindo orações subordinadas adverbiais comparativas. Também, além das causais, comparativas,
conformativas, eu tenho também as consecutivas, de consequência. As orações subordinadas adverbiais consecutivas estabelecem um processo, uma relação de causa e consequência. Causa e consequência. Na oração principal tem uma causa e na oração subordinada eu tenho uma consequência. Essa consequência é devida a uma causa causada na oração principal. Ficou até um pouco redundante, mas é assim mesmo para você entender essa relação nas orações subordinadas adverbiais consecutivas. As orações adverbiais consecutivas são traduzidas também por uma série de conjunções. Algumas delas, tais como tão que, tanto que, tamanho que, tal que, tanto que, tamanho que, de sorte que, de maneira que. São conjunções que introduzem orações subordinadas adverbiais consecutivas. Também eu tenho orações subordinadas adverbiais concessivas. As concessivas estabelecem o processo de concessão. O que é a concessão, professor? A concessão aqui é aquele momento, é aquela oração que traz uma ideia que aparentemente quebra uma expectativa ansiada, aguardada, esperada pelo leitor. E essa expectativa do leitor é quebrada. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, meu vizinho não estudou para o concurso público, embora passou. Mesmo assim, passou. Embora passou. Apesar de que ele passou. Se bem que ele passou. O que você esperava de uma pessoa que não estudou? Que não passasse no concurso. Embora ele passou. Então quebrou a sua expectativa. Mas cuidado. Quebrou a expectativa, mas não quebrou a lógica, não quebrou a semântica, um sentido da oração. Então essa é a oração subordinada adverbial concessiva, ideia de concessão. E como já antecipei, as conjunções embora, se bem que, apesar de que, ou apesar de que ele não tenha estudado, se bem que, embora, e assim sucessivamente, nós temos aí uma porrada de conjunções. Então você precisa decorar essas conjunções. Também eu tenho as orações subordinadas adverbiais temporais. As temporais. As subordinadas temporais dá a ideia de tempo. Essa oração subordinada, ela vai estabelecer um processo de relação temporal em relação à oração principal. Algumas principais conjunções dessas orações é quando, assim que, logo que, antes que, após que. Essas conjunções, elas introduzem orações subordinadas adverbiais temporais. No meu módulo de português para concursos públicos, eu trago lá um capítulo, o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, tratando justamente de sintaxe do período, onde eu brinco com a relação de frases, orações e períodos. Períodos simples, períodos compostos por orações coordenadas e orações subordinadas. Então você pode já pesquisar, estudar essas orações no meu módulo de língua portuguesa, português para concurso público, nos capítulos que tratam de sintaxe do período. Você já pode começar a estudar. Também eu tenho as orações subordinadas adverbiais proporcionais, como o próprio nome já diz, da ideia de proporcionalidade. Essa oração subordinada estabelece uma ideia semântica, uma relação semântica de proporção em relação à oração principal. Por exemplo, as conjunções são à medida que, ao passo que. À medida que você estuda, você vai ficando bom em português. Ao passo que você estuda, você se torna uma pessoa mais preparada para o concurso público. Percebeu? À medida que, ao passo que. Então, cuidado com essas
conjunções proporcionais. Também eu tenho as orações subordinadas adverbiais finalísticas. Como o próprio nome já diz, estabelece a ideia de finalidade. As principais conjunções das que introduzem essas orações subordinadas adverbiais finalísticas são a fim de que, para que. A fim de que, para que. Essas duas conjunções despencam em provas de concursos públicos. A fim de que, para que. Eu estudo a fim de passar no concurso. Ou eu estudo para passar no concurso. Eu até falo em sala de aula para os meus alunos que toda vez que você encontrar a preposição para e logo em seguida um verbo no infinitivo, a R, ER e R, não é? Que são as terminações dos verbos no infinitivo. Se você encontrar a preposição para mais o verbo no infinitivo, você já matou o tipo de oração. É uma oração subordinada adverbial finalística. Muito cuidado, candidatos, com esse tipo de orações. Então, nesta videoaula, eu te mostrei a importância de decorar e de examinar as orações subordinadas adverbiais, as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas. Em sala de aula, brinco muito com isso. Aqui nos videoaulas também, nas redes sociais, estou sempre postando questões para você entender a seriedade de dominar as orações subordinadas. Então, revise as orações subordinadas substantivas, não é? As subjetivas, as apositivas, as predicativas, as objetivas diretas, as objetivas indiretas, as orações subordinadas substantivas completivas nominais. Esses 6 tipos de orações é importante dominar nas orações subordinadas substantivas, ok? Só reforçando aqui, quem ainda não conhece, o professor Joaquim, eu estou em sala de aula brincando há mais de 10 anos, preparando você para concursos públicos, vestibulares e Enem, na pegada de pelo menos 35 bancas examinadoras para concursos públicos. Eu tenho aí elaborado não só módulos de questões, mas também turmas de questões, corujões, além do curso Português e Redação do Zero, para deixar você afiado para a prova de concursos públicos, quer de nível fundamental, de nível médio ou nível superior. Então eu estou nas redes sociais, lá no Instagram é @professor Joaquim Bispo, no Facebook, no YouTube tá lá, Brincando de Português com Joaquim Bispo. Brincando de Português com Joaquim Bispo. E eu estou também nas redes sociais, ali no WhatsApp, brincando com questões. Se você desejar mais informações, o meu número de contato, vou deixar aí na bios do Instagram e também nos meus materiais. Tem o meu site também, o site Português do Zero. Lá tem o módulo completo de português, de redação, o módulo de redação oficial da República Federativa do Brasil. Tem o módulo de caligrafia para quem precisa melhorar. Tem um link de redação para você aperfeiçoar, técnica de redações, 10 mandamentos para se dar bem numa redação. Tem um link que é técnica de redações, 3 coisas que não podem faltar na sua redação e 3 coisas que você não pode cometer, 3 erros que você não pode cometer na sua redação, além do esqueleto de redação. Sistematizado, um esquema pronto para você desenvolver a sua redação, além da folha oficial de redação para você começar a redigir seus textos dissertativos, argumentativos e também ali tem mais de 200 redações corrigidas com comentário do professor, redações de 0 a 10 ou de 0 a 1000 e com os comentários do professor para você se dar bem aí nessa coisa de produzir textos dissertativos, argumentativos.
E por último, eu tenho ali também, além do link para você analisar essas redações, eu tenho ali 5 modelos prontos de redações, montando a redação com o professor. Essas redações também eu monto em sala de aula com os alunos, para que eles possam ficar bom nessa coisa aí de produzir textos dissertativo, argumentativo. Tudo isso é visando a qualificação, a aprovação do meu aluno que estuda para concursos públicos. Ok? Fica aí as orientações e as instruções do professor. Capricho, candidato. Capricho é fazer o melhor nas condições que você tem. Eu sempre falo isso em sala de aula com os meus alunos. Capricho é fazer o melhor nas condições que você tem. Analise em sua volta o que é que você tem como instrumento, como recurso, como energia, material para estudar, para se tornar uma pessoa melhor para a vida, como ser humano e como pessoas empreendedoras do seu próprio futuro. O que você tem em volta hoje que você pode usar para investir em você mesmo? Isso é capricho, é fazer o melhor nas condições que você tem. E se você não está onde deveria estar, ou se você acredita que não chegou aonde deveria chegar, isso já deveria servir de motivação suficiente para você começar a agir. Então haja, porque o momento é agora. Porque quando você quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado, e o momento, a oportunidade única para começar um futuro novo. Muito obrigado pela sua atenção, fica aí a dica do professor, e para mais informações, corre aí e chama o professor no privado. Uma ótima semana para você, uma semana repleta de realizações, com muita saúde e conhecimento. Fui!